Eu quero dizer para vocês o seguinte, antes de qualquer coisa, nós vamos hoje trabalhar, né, situações de resolução de questões. Vocês já vêm esquentados aí, né, da aula com o professor Santana, uma aula maravilhosa, e eu não posso deixar por menos, né? Mas antes de nós começarmos aí o nosso estudo, a nossa resolução, eu quero já deixar para vocês, né, uma mensagem importante. Os nossos módulos de língua portuguesa, né, serão assim 100% online e estarão disponíveis para vocês já a partir da próxima semana, né? Para todos vocês inscritos aí no aulão, haverá desconto, tá? Então, para vocês que estão inscritos, só é vocês, quando estiver disponível na plataforma, tá? Colocar o códigozinho que é 0800, beleza? Tudo certo? Então, vocês aí já deixem o oizinho, né? É pra gente se sentir mais ambientado. É bom quando a gente recebe uma resposta aí do outro lado, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos começar hoje, né, a nossa resolução tratando de situações específicas de período, tá? Vamos falar sobre situações diversas, tá? Referentes a período, né? Sobre o que eu tô falando especificamente. Vamos conversar sobre sujeito, vamos conversar sobre predicado, né? Vamos conversar sobre utilização de verbo dentro de construção oracional. Vamos falar também sobre situações aí de regência, né? Vamos falar sobre situações de conectivos dentro do período composto. Vai ser uma salada doida, vai ser uma coisa muito gostosa, né? Espero que vocês aí se atenham até o final. Então vamos lá, meus queridos? Nosso aulão de língua portuguesa. É a nossa questão de número 1, uma questão FGV, uma banca aí que tem cada vez mais estado, né, presente aí nos concursos. Nossa primeira questão, pensando sobre funcionamento verbal, né, é importante você saber que verbo nasceu para manifestar ação, estado, fenômeno da natureza e determinados tipos de ocorrência, né? Então, quando ele diz aqui, gente, na letra A, a gente tem o seguinte, olha lá. Ouvir a opinião do outro. Note que o verbo aqui, que está aparecendo, ele está terminando em uma forma nominal R, que é a forma de infinitivo. Mas ele já manifesta uma ação. Se eu não tenho uma terminação desinencial de verbo, eu não tenho ouvimos, ouviste, ouvistes, ouvirão. Significa que o meu verbo, não estando conjugado, né, eu não consigo dizer quem é a pessoa que está ouvindo, quem são as pessoas que estão ouvindo, mas eu sei que existe alguém que está ouvindo a opinião do outro. Ei, você sabe muito bem que quem ouve, ouve alguma coisa, né? Quem ouve, ouve o quê? Faz pergunta depois do meu verbo sem preposição? Eu estou diante de um verbo que é transitivo direto, né? Se estão ouvindo o quê? Estão ouvindo a opinião do outro. Eu tenho aqui o meu objeto direto. Então, olha como a minha construção está perfeita, né? Eu tenho um verbo indicativo de ação, a ação de ouvir. Ele se comporta dentro da estrutura oracional como um verbo transitivo direto, já que não pede preposição, com o seu complemento de objeto direto, também sem preposição. Na letra B, nós temos trabalhar em equipe. Observe que o verbo novamente está sendo manifestado com terminação em R, então eu não consigo apontar um sujeito que está por trás. Alguém vai trabalhar em equipe, alguém está trabalhando em equipe. O verbo trabalhar, ele é um verbo que já manifesta sentido completo. Ele é um verbo de caráter intransitivo. Se eu digo a você, olha, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, você não precisa dizer mais nada, né? Porque ele mesmo se fundamenta em termos semânticos. Ele mesmo completa o seu próprio sentido, né? Então, em equipe é o modo que se trabalha. Então, eu tenho um verbo aqui que está necessariamente manifestando ação e é um verbo também que possui uma razão de transitividade, né? Quando eu falo transitividade não, pô, intransitividade, né? Já que ele é um verbo aí que se completa. Na letra C temos estudar é semelhante ao trabalho de um detetive. Observa que eu tenho o verbo novamente terminando em R, mas na sequência apareceu um verbo ser. Quando eu faço a pergunta antes, né, eu consigo ver que a minha resposta eu já encontro na ordem direta.
Estudar é semelhante ao trabalho de um detetive. Pergunto antes, o que é semelhante ao trabalho de um detetive? Está aqui a resposta. Estudar. Então, eu estou dizendo que isto aqui, o fato de se estudar, é que é semelhante ao trabalho de um detetive. Quando nós perguntamos antes do verbo, encontramos a resposta, esta resposta vem a ser o nosso sujeito, né? Ai, professora, mas este sujeito, ele não é um sujeito qualquer, né? Este sujeito é um verbo. Então, queridos, você classifica aqui como um sujeito oracional. Deixa eu pegar minha borracha. Eu tô toda munida dos meus aparatos tecnológicos, gente. Eu adoro isso aqui. Vamos lá. Eu tenho um sujeito que tem verbo, aí é formado por verbo. Então, isso aqui é um sujeito oracional. Para você que já estudou orações subordinadas, né? Você sabe muito bem. Sujeito oracional é sempre uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vou colocar aqui para você, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é reduzida de infinitivo. Mas, professora, eu não relembro, eu não me lembro, ainda não relembrei esses conceitos. Então, diga apenas sujeito oracional, porque cumpre esta mesma função. Ele é sujeito do verbo ser. Beleza. Mas o que nós temos adiante aí? Gente, este verbo ser, só para que nós entendamos, né? O verbo ser, ele tem uma natureza especificamente, deixe-me ver aqui que a minha caneta está. O verbo ser, ele nasceu já com uma natureza de ligação, né? Então, vou colocar aqui em cima. Ele é um VL, nasceu para estabelecer uma ligação entre sujeito e predicativo do sujeito. Então, estudar é semelhante ao trabalho de um detetive. É semelhante. Esta forma semelhante vem a ser um predicativo do sujeito. Então, olha o que nós temos. Sujeito oracional, verbo de ligação, que não manifestação, e um PS, um predicativo do sujeito. Primeira construção, VTD. Na segunda construção, VI, trabalhar. Na nossa terceira construção, estudar não está na sua função verbal, e sim desempenhando, né, a função de um sujeito oracional. Consequentemente, já deve ser esta aqui a nossa resposta, né? Na letra D, em resolver problemas de maneira colaborativa, né? Eu sei que alguém está resolvendo esses problemas. Quem? Não sei. Meu verbo está também terminando no infinitivo. Olha a pergunta que você vai proceder depois dele, né? Quem resolve, resolve alguma coisa. Quem resolve, resolve o quê? Continuo estando diante de um verbo transitivo direto, tal qual na letra A, né? Resolver o quê? Resolver problemas. Ou seja, problemas serão resolvidos de maneira colaborativa. Eu tenho o meu VTD e eu tenho aqui meu objeto direto, né? Minha construção, de fato, é uma construção de verbo que manifesta ação, fundamenta realmente, né, uma construção com presença verbal. Na letra E, escolhe aquelas que julgar mais convincentes. Eu não tenho só o verbo julgar, eu tenho o verbo escolher também no início, né? Mas o verbo em questão é o verbo julgar. Também terminado em R. Eu sei que alguém vai estar julgando alguma coisa, mas quem? Não sei, né? Continuo com a dúvida. Alguém vai julgar mais convincentes, né? Escolhe aquelas as quais julgar mais convincente. Presta atenção que quem julga, julga alguma coisa, o quê? Ou julga alguém. Quem, né? Eu estou diante aqui de um verbo que é transitivo, direto também. Escolhe aquelas que julgar mais convincente. Quem vai julgar o quê? Aquelas as quais. Toda vez que você tem a figura de um pronome, que é um pronome relativo, né? Um que, o qual, os quais, a qual, as quais, bebês. Isso aqui tem função sintática, tá? São diversas as funções sintáticas que o meu pronome relativo pode ter. Então, escolhe aquelas as quais, se eu puxar a seta para cá, por questão de espaço mesmo, né? As quais julgar mais convincentes. Este que, quando ele está na função de pronome relativo, ele exerce função sintática de alguma natureza. Neste caso, vai ser objeto direto. Escolhe o quê? Escolhe aquelas.
Isto aqui também é um VTD com OD, só para você ter aí a ampla, né, visão da coisa. Alguém está julgando o quê? Aquelas. Só que aquelas, amados, já é objeto direto do verbo escolher. Eu não posso atribuir a aquelas, né, a função de OD também do verbo julgar. Por isso existe o pronome relativo, para que ele assuma esta função, né, para que ele tome para ele esta função, né? Então, o meu verbo é VTD com objeto direto estando na figura do que. Funcionou como verbo, né? Ouvir é verbo, trabalhar é verbo, resolver é verbo, julgar é verbo, mas estudar figura na nossa construção como sujeito. É um sujeito verbal, né? É um sujeito oracional. Resposta letra C. Tudo bem? Tudo tranquilo? Quero dizer para vocês que isso aqui é só um aquecimento, hein? Camila, bom dia para você, minha querida Elivelton. Não gosto que pronuncie meu nome errado, então, consequentemente, também pronuncie. Deixa eu botar aqui, deixa eu me botar na câmera, né? Me botar na câmera, porque eu dei um bom dia para vocês. Um bom dia de mais qualidade, né? Bom dia, Camila, minha linda. Elivelton também, bom dia. Bom dia a todos vocês, queridos. Tá? Vamos em frente para a nossa questão de número 2, gente. Questão de número 1 é só aquecimento, né? É aquela questão para a gente dizer assim, cheguei, estou aqui, né? Estou aquecendo os meus motores, né? Mas vamos agora para a nossa segunda questão. Olha o que diz aqui. Leia as afirmações. Olha lá. O agente penitenciário é, antes de tudo, um cidadão e na cidadania deve permear sua razão de ser. Legal. Preso, número 2, é um indivíduo que tem sua liberdade cerceada mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, ficando à disposição da justiça. 3. Vigilância é o ato de observar atentamente uma determinada área com o objetivo de guarnecer pessoas, objetos e estrutura física. Ok. Vamos fazer uma análise sintática aí das afirmações? O que nós podemos deduzir analisando sintaticamente? A assertiva de número 1 diz: os sujeitos apresentados nas afirmações são classificados como sujeitos simples. Ele está dizendo aqui, na assertiva 1, que todos os sujeitos são simples, né? Bora ver se sim ou se não. Verbo ser, bem bonitinho aqui. Olha lá. Vou perguntar antes, como nós já somos habituados a fazer, né? Para descobrir o sujeito, olhou para verbo, pergunta logo antes. É o passo a passo básico que sempre te leva além, né? Gente, o que é, antes de tudo, um cidadão? Quem? A pergunta é, porque se é cidadão é pessoa, né? Eu pergunto, quem é que é, antes de tudo, um cidadão? Tá aqui, o agente penitenciário. Eu tenho o estabelecimento do meu sujeito, né? Que é um sujeito claro, um sujeito determinado, um sujeito simples, né? O agente penitenciário é um cidadão. Tá aí. Então, com relação ao primeiro verbo, que é o verbo ser, realmente eu já tenho um sujeito aqui classificado como sujeito simples. Aí você pode dizer, professora, cadê o núcleo? O núcleo do sujeito é a palavra agente. E o núcleo do meu sujeito. O agente, mas de que agente eu estou falando? Aí lá vou eu delimitar o sentido do agente penitenciário. Eu estou especificando, né, qual é o tipo de agente. Então tá aí. Núcleo do meu sujeito, na primeira realmente eu tenho um sujeito simples. Olha na 2. Preso é o indivíduo que tem sua liberdade cerceada. Tenho novamente verbo ser aqui, pergunto antes. Quem é? Mesma pergunta. Quem é que é, né, o indivíduo que tem sua liberdade aí cerceada mediante essa ordem escrita? Preso. Ou seja, o preso é porque ele não determinou. Ele não botou artigo O, hein? Mas preso é o indivíduo. Então, preso representa aqui o meu sujeito, classificado também como sujeito simples, possuidor de apenas um núcleo. Ok. Aí você pode dizer, mas professora, existem outros verbos na construção, mas, meus amores, na assertiva aqui 1, ele está dizendo o seguinte: os sujeitos apresentados nas afirmações,
que afirmações, e está dizendo na 1, na 2, na 3, são classificados como sujeito simples. Então, basta que você encontre um, se já há na assertiva 1, né, aqui na primeira, um sujeito simples, não interessa os outros, né, a aparição dos outros verbos. Se eu já tenho o sujeito simples na primeira, na segunda, na terceira, já era. Já faz com que a minha assertiva esteja correta, tá? A 3 diz, vigilância é o ato de observar atentamente uma determinada área. Novamente está aqui o verbo. Procedo à pergunta antes. O que é o ato de observar atentamente uma determinada área? Vigilância, ou a vigilância, né? Se estivesse aí na sua forma determinada. Vigilância é o meu sujeito. Este sujeito é formado apenas por uma palavra, então esta mesma palavra aí representa o nosso núcleo, né? Eu tenho um sujeito simples. Agente penitenciário, preso e vigilância são 3 situações de sujeito simples, ou seja, a nossa primeira assertiva, ela já está correta. O que faz com que a letra C, letra D e letra E estejam completamente fora. Olha 2. O sujeito na oração 1 deve ser classificado distintamente por se tratar de um sujeito composto. Gente, você sabe que aqui tem sujeito simples, mas vamos ver, né, se no decorrer da oração aparecer um sujeito composto. Ó. O agente penitenciário é, antes de tudo, um cidadão. E na cidadania deve permear. Olha a presença de outro verbo aqui. Verbo dever e verbo permear, terminando no infinitivo. Eu estou diante aqui, amados, de uma locução verbal. Toda locução verbal, ela automaticamente é representada por apenas um verbo. Aí você pode dizer, mas professora, não são 2. Quando eles estão em cadência, quando eles estão numa sequência, eles não são 2, tá? 2. Eles são 1. Então aqui deve permear é apenas um verbo. Ou pergunta antes, olha lá, né? O que é que deve permear a sua razão de ser? Ou quem é que deve permear, né? Antes de tudo, um cidadão, tá aqui a resposta. Um cidadão deve permear sua razão de ser, né? Antes de tudo, um cidadão, e na cidadania, este cidadão... Opa! Incorreto. Só um minuto. Vamos lá. O agente penitenciário é um cidadão. Não é isso não, tá? Volta, tudo que tá tudo... Não é não. A construção cidadão é predicativo do sujeito deste verbo, que é um verbo de ligação. Então fica. O agente penitenciário é sujeito. Verbo ser, verbo de ligação. Um cidadão caracterizou o agente penitenciário, é predicativo do sujeito. Então aqui o sujeito vai ser oculto. Né? Quando eu pergunto, quem é que deve permear a sua razão de ser? Ele. Ele quem? O agente penitenciário. É porque, amados, como aqui agente penitenciário já é sujeito do verbo ser, né? Ele não pode ser novamente sujeito de outro verbo. Na sintaxe, cada termo corresponde a seu termo, né? A verbal, por exemplo. Né? Por exemplo, se eu tenho um objeto direto, de um verbo, ele não pode ser objeto direto de outro. Se eu tenho um sujeito que já é de um verbo, ele não pode ser sujeito de outro, né? Mesmo que seja semanticamente, sintaticamente, ele não pode se portar desta forma, tá? Então, o sujeito aí é ele, tá? Na 2 está dizendo, o sujeito na oração 1 deve ser classificado como composto. Não existe sujeito composto, a 2 aí já está errado. Olha 3. O verbo ser, utilizado em todas as afirmações, corresponde a um verbo de ligação. Verbo de ligação também é chamado de verbo copulativo, aquele verbo que não manifesta ação. São verbos não nocionais, eles não projetam imagem mental, tá? Por ligar sujeito às suas características. Legal. Primeiro verbo ser já é verbo de ligação. O preso é o indivíduo que tem sua liberdade. Também já é verbo de ligação, porque eu estou dizendo que preso é o indivíduo. Indivíduo, né? Vem a ser aí o predicativo do nosso sujeito. Outro VL. Vigilância é o ato. De novo eu tenho o verbo de ligação. É muito difícil numa construção você não ter o verbo ser com o verbo de ligação. Ele nasceu para ser isso, né? O ato é predicativo do sujeito. Então, o que eu tenho? Eu tenho, de fato, VL, né? Opa! Segundinho só que eu... Ok, né? VL.
Nossa quarta já está correta? Ó, já faz com que cancelemos a letra A, e a letra B já passa a ser nossa resposta. Olha o que diz a quinta aí. O verbo ser tem classificações distintas para cada uma das afirmações. Não. Ele é verbo de ligação, como também é verbo de ligação, né? Incoerente aí também, né? Não tem classificações distintas. Assertiva 1 e assertiva 3. 3, é? Eu pulei uma, né? Menina, eu tô o quê? Eu tô doida, é? Eu tô o quê? Eu tô doida, é? Volta aqui, volta aqui. Volta aqui que eu botei o certo no lugar errado. O certo é aqui, ó. No 3. Eu pulei a quarta. Olha o que diz. Os verbos utilizados nas afirmações não podem ser classificados por possuírem conjugações distintas e paradoxais. Sabe o que é paradoxo? Paradoxo na língua, né? É uma figura de linguagem que é a mesma coisa que oxímoro. É quando você tem construções que elas quebram a lógica, porque elas quebram a temporalidade. Por exemplo, não tem gente que fala assim, nossa, hoje eu tô feliz. Ai, mas eu também tô triste. Gente, não existe isso. Isso é humanamente impossível. Né? Não tem como você estar as duas coisas ao mesmo tempo. Não é possível isso. Ou você tá um ou você tá outro. Né? Você diz, o dia tá claro e escuro. Não tem como, porque quebra a lógica. A não ser que seja um eclipse, né? Que em determinado momento é uma outra situação, né? Mas aqui dizer que os verbos não podem ser classificados, eles podem. Eles são verbos de ligação. Por possuírem conjugações distintas, eles não têm conjugações distintas, né? Todos eles estão conjugados no presente do indicativo terceira pessoa. Conjugue. Eu sou, tu és, ele é. Acabou essa conversa, tá? 3 está errada, 3 não, 4 está errada. Primeira e a terceira estão corretas. Resposta a nossa questão, letra B de bola. Vamos em frente? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu não quero que vocês se percam, não. Então, por isso, vocês ficam ouvindo ali minha voz firme. É porque se eu for amena, mano, daqui a pouco tu tá dormindo, né? Tu cancela, sei lá. É fácil, né, para nós nos dispersarmos. É muito fácil, né? Vamos para nossa terceira questão. Olha o que diz aí, nenéns. A questão FGV na veia. Eu gosto de trazer questão FGV, que essa banca é uma banca doida. Toda atenção, hein? Todo cuidado é pouco com os detalhes. Vamos ver o que diz a nossa terceira. Assinale a opção que apresenta a frase em que o termo sintático sublinhado tem função sintática diferente das demais. Legal. Letra A, ele quer o diferente, hein? Função sintática diferente das demais. Bora em frente. Toda a sabedoria consiste em desconfiar dos nossos sentidos. Ei! Observe que o termo que está antecedendo este sublinhado é um verbo. Desconfiar. Toda sabedoria consiste em desconfiar. Observa, se vai desconfiar de quê? Quem desconfia, desconfia de algo, desconfia de alguém. Então, eu já sei que o meu verbo fez pergunta com preposição. Eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Consiste em desconfiar. Mas vai desconfiar de quê, meu amigo? Dos nossos sentidos. É a resposta. Então, nós temos o nosso objeto indireto. Ei, importante que eu vou dizer aqui. No período simples, preste atenção que isso aqui é muito importante. No período simples, as perguntas que um VTI faz são obrigatoriamente com preposição. Consequentemente, as respostas, tá? Necessitarão vir preposicionadas também. No período composto, eu posso ter resposta sem preposição, tá? São casos diversos. Então, aqui observe. Você fez pergunta com de, o de apareceu aqui dentro, já que dos é a contração de de mais os. Então, eu tenho a presença da mesma preposição. Quem desconfia, desconfia de quê? VTI, dos nossos sentidos. Olha aí, legal. B. O modo mais correto de esconder dos outros os limites. Ei, se eu vou esconder algo de alguém. O meu verbo, ele me possibilita, eu não vou puxar a pergunta daqui. Eu vou puxar a pergunta de onde ela deve vir, que é do final. Se alguém esconde o quê? Primeira pergunta. Segunda, esconde isto de quem? Observe que o meu verbo, ele não me manifestou só uma pergunta. Ele me manifestou duas. A primeira sem preposição, o O é artigo.
e a segunda com a preposição de. Mas, professora, por que a senhora fez duas perguntas? Porque eu já me antecedi e percebi que eu tenho duas respostas, dos outros e os limites do próprio saber. Quer ver? Note. Se alguém está escondendo o quê? O que essa pessoa está escondendo? Ela está escondendo os limites do próprio saber, objeto direto. Mas ela está escondendo esses limites aqui de quem? Dos outros. Dos outros é o meu objeto indireto. Toda vez em que você classificar um verbo transitivo como direto e indireto, você não faz o movimento de ida, não. Você faz o movimento de volta. Primeiro você analisa que ele está apresentando dois complementos. Ele é sim um bitransitivo. Ele é sim um verbo transitivo direto e indireto. Não é o contrário. A gente aprende na nossa vida inteira. Ah, é um VTDI. Não é um VTDI porque está me dando dois complementos. Gente, os dois complementos realmente fazem com que ele seja VTDI, mas não é o contrário. Então, não é um movimento de ida, é um movimento de volta. Você não olha para um verbo e diz, pô, eu consigo fazer duas perguntas depois desse verbo, ele é VTDI por isso. Não. Ele é VTDI porque ele te dá duas respostas, te possibilitando que você faça duas perguntas. Porque assim como eu posso conseguir fazer duas perguntas para o verbo, ele pode me oferecer apenas uma resposta. E aí? Tá? Então, é assim que funciona a estrutura de transitividade verbal. Olha o que diz assim. Quem não tem necessidades próprias dificilmente se lembra das alheias. Verdade, né? O verbo lembrar, ele pode aparecer sozinho ou ele pode aparecer com o seu pronome. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos, vós vos, ele se. Isso é um PIV. Mas eu também posso fazer a conjugação da seguinte forma. Eu lembro, tu lembras, ele lembra. Então, esse verbo pode vir com pronome ou sem pronome. Se ele vem com pronome, eu faço pergunta com preposição. Observe, olha lá. Dificilmente se lembra. Quem se lembra, ó, se apareceu com pronome, ele tem que vir com preposição. Preposição tá bem aqui na figura do dia, ó. Se lembra de quê? Eis a pergunta. Se alguém está se lembrando, está se lembrando de quê? Quando eu faço pergunta com preposição, eu tenho o verbo transitivo indireto. Das alheias, eu tenho meu objeto indireto com presença da preposição. A mesma preposição da pergunta você encontra na resposta. Das é a contração de de mais as. Perfeito. Preposição figura aí dentro. Então, até agora, olha o que tu tem. Tu tem VTI aqui, na letra A. Você tem VTI aqui também. Aqui também você tem VTI. Ah, professora, mas não é VTDI? Meu amigo, VTDI é VTD e VTI no mesmo verbo. Então, aqui ele é VTI também. Olha o que diz a letra D. Pode-se prescindir de tudo, desde que não se deva. Quem prescinde, prescinde de. Isso aqui é locução verbal. Tá? Quem prescinde, prescinde de. Nada de prescindir, hein, porra? É prescindir, isso é um dígrafo, tá? Então, quem prescinde, prescinde de quê? Eis a pergunta com preposição. Verbo transitivo indireto, né? De tudo, objeto indireto. Fiz pergunta com preposição, a mesma apareceu na resposta. Então, até agora, nós estamos numa viagem de verbos transitivos indiretos. Tá? Todos eles fazendo perguntas com preposições. Né? Vejamos o que diz a letra E. Deus nunca perturba a alegria dos seus filhos. Que lindo, né? Note que o termo que apareceu antes da construção dos seus filhos é a palavra alegria. Gente, alegria é um substantivo. A alegria. Olha como veio antecedido de artigo. Isto aqui não é preposição, isto é um artigo. Substantivo na língua é um nome. Gente, alegrar é verbo. Alegria é substantivo. Então, se Deus nunca perturba, ele não perturba a alegria. Mas a alegria de quem? Acontece que existem nomes que também fazem perguntas, inclusive com preposição, né? Nós temos verbos que fazem perguntas com preposição? Sim. VTIs, VTDIs, né? Mas nós também temos nomes que fazem perguntas com preposição.
que pedem complemento. Então, se aqui eu tenho um nome que está fazendo pergunta, é porque este nome, ele está pedindo complemento. Deus nunca perturba a alegria. Alegria de quem? Dos seus filhos. Dos seus filhos, complementa a pergunta que o nome fez. Então, eu vou chamar isto aqui de um complemento nominal. Complementou o sentido de um nome e não de um verbo. Ou seja, esses filhos, a alegria desses filhos aí, ó, nunca é perturbada, né? A alegria de quem? A alegria dos seus filhos. Deixa eu anotar, deixa eu analisar aqui uma coisa. Deus, sujeito, nunca junta adverbial de tempo e negação ao mesmo tempo. Perturba. Mas perturba o quê? VTD. A alegria OD. A alegria de quem? Dos seus filhos. Então, essa alegria nunca é perturbada, mas os seus filhos têm alegria. Eles possuem alegria. Isso aqui não é complemento nominal. Volto. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque às vezes eu me imuno de um aparato tecnológico. Aí, eu munida desse meu aparato, essa análise é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que eu vi que isso aqui não é um CN? Gente, o CN, ele sempre vai sofrer. A diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal é principalmente a atividade e a passividade. O complemento nominal, ele sofre, e o adjunto adnominal, ele pratica. Então, é muito importante que a gente faça essa verificação final, senão vai acontecer o que acabou de acontecer aqui, ó. Classificar como complemento nominal aquilo que não é complemento nominal. Quer ver? Observa. Complementou um nome? É. Sim. Porque é alegria. Mas é a alegria de quem? A alegria dos seus filhos. Mas note que os seus filhos, eles possuem alegria. Esses filhos, eles têm alegria. Então, esses filhos não estão praticando, não estão sofrendo ação. Do contrário, eles estão manifestando uma ideia possessiva. A alegria é dos filhos. Então, a alegria pertence aos filhos, os filhos possuem alegria. Se deu ideia de posse, mesmo tendo essa natureza complementar de um nome, não vou poder classificar como complemento nominal essa porra, não. Isso aqui vai ser um adjunto adnominal. Vou colocar aqui. Complemento nominal sofre. Nunca vai indicar posse. Nunca. Então, se você, olha, eu classifiquei como complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome. Mas isso aqui está indicando a natureza possessiva. Então, cancela. Isso não vai ser CN, porque CN nunca indica posse. Do contrário, o adjunto adnominal, ele pratica, ele pode indicar posse, tá? E ele manifesta também um tipo. Por exemplo, eu digo, né, suco de uva. Eu poderia ter suco de maçã, né? Eu poderia ter suco de acerola, poderia ter suco de diversas coisas, mas de suco de maçã, né? Então, eu apresentei um tipo. Isso é um tipo que a gente chama de especificação. Então, essa apresentação de tipo, ela nada mais é do que uma especificação. Cuidado com isso, tá? Se eu não tivesse feito o teste que dos seus filhos tem natureza possessiva, já era. Eu ia dar isso aqui como um complemento nominal. Na verdade, isso não é complemento, isso é um adjunto adnominal, tá? Resposta aí da nossa questão, ó, 3. Lembra o que eu te falei? Eu tenho VTI tá? Dentro tem VTDI, então tem VTI dentro. Se lembra, tem VTI também. E pode-se prescindir de que? VTI, todos fazendo pergunta com preposição. Única alternativa que diferiu foi a letra E, tá? Porque respondeu a pergunta que um nome fez, foi indicativa de posse. Então, consequentemente, temos aí um adjunto adnômino. Necessitar delas daqui a pouquinho, tá? Existem outras questões aí que falam sobre a natureza ativa e possessiva. Vamos em frente, meus queridos. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4, né? Vejamos o que diz aí a nossa questão de número 4. Olha lá. Situações especiais, né, de análise sintática. Por que eu digo situações especiais? Quando você para estudar
termos integrantes da oração, né? Que você aprende VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Quando você aprende tudo isso, isso representa só a pontinha daquele iceberg, né? Porque existem situações especiais que envolvem transitividade verbal com os seus respectivos complementos. Sobre o que eu estou falando? Quando você tem um objeto direto com preposição, ele já saiu da sua natureza originária, porque o objeto direto não nasceu, né, para vir acompanhado de preposição. Ele não nasceu para isso. Quando aparece uma preposição ali, é por questão estilística. Eu quis projetar uma sonoridade mais gostosa, né? Não tem pessoas que falam assim, ó, adore a Deus. Não fala assim? Ame ao próximo. Você poderia dizer, adore Deus na tora, né? Ame o próximo também diretamente. Por que que a gente posiciona a preposição, né, onde ela não é obrigatória? Porque o nosso desejo é fazer com que a construção fique mais audível, né? Que ela fique mais bonita. Isso é o que a gente chama de objeto direto preposicionado. Mas existem outras situações também em que, na natureza da frase, você quer repetir o OD para a construção ficar mais enobrecida. Você quer repetir o OI. Isso é o que a gente chama de OD pleonástico. OI pleonástico. Pleonasmo não é uma repetição, né? Existe o pleonasmo vicioso, esses que vocês conhecem. Entrar para dentro, sair para fora. Coisas. Né? Mergulhar na água, né? Enterrar na terra, né? A gente não fala assim. Essas situações são viciosas, mas existem também os pleonasmos saudáveis, tá? Que figuram aí, né? Construções de estilo. Vou te mostrar como é que isso acontece. É sobre isso que fala a questão. Observe as frases a seguir, retiradas da Nova Gramática do Português Contemporâneo, né? De Celso Cunha. Salve, salve, Celso Cunha. Olha lá. Não amo a ninguém. Observa que aqui, ó, tem presença do verbo amar. Ei, quem ama, ama alguém. Então, se eu não amo quem? A pergunta que eu fiz para o verbo foi sem preposição. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Não amo quem? A ninguém. Ó aí. Mas apareceu um azinho, que é preposição. Ó aí não, pô, OD, pô, OD. Como é que eu classifico se o VTD isso aqui é OD? Minha mente tá o quê? Tá doida, é? Meu VTD com OD. Se apareceu o azinho preposição, então quer dizer que este OD ele não é normal. Ele é um OD especial. Então, eu já vou classificar aqui. Deixa eu colocar mais bonitinho, que eu não gosto de nada bizarro. De bizarro já basta eu, né? OD, né? Apareceu com preposição, então eu tenho um OD preposicionado. Professora, como é que eu vou saber que eu estou diante de um OD preposicionado? Só é você retirar a preposição, ó, retira. Retire e veja que continua fazendo sentido a construção. Não amo ninguém, perfeito. Não amo a ninguém, projeção sonora mais favorável. Por isso que a preposição tá aí, tá? Só por isso. Se você retirá-la, tá? Ou tornar a posicioná-la, já era. Vai ter sentido do mesmo jeito. Palavras, levais o vento. Tá aqui o verbo, que é o verbo levar. Vou perguntar antes. Quem é que está levando essas palavras aí? O vento. Gente, a ordem direta dessa construção, né? Limpa seria assim. O vento leva palavras. Seria assim. Então, quem é que está levando essas palavras? Pergunto antes do verbo, a resposta é o vento. O vento leva. Toda vez que eu pergunto antes do verbo, eu encontro o sujeito. Mas se o vento leva, agora eu vou perguntar depois. Presta atenção, eu pergunto antes para encontrar o sujeito e eu pergunto depois para encontrar o complemento verbal. Se o vento leva o quê? Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. O vento leva o quê? Leva palavras. Palavras é o meu OD. Só que o as que está aparecendo aqui, ó, ele está repetindo a ideia de palavras. O vento leva o quê? Leva palavras, ou seja, o vento leva as palavras. Quando nós temos um elemento que é um pronome oblíquo átono
repetindo a ideia de outra palavra, essa palavra passa a ter a mesma função. Então, se o as, né, repete a ideia de palavras, eu tenho um OD. Opa! Eu tenho um OD aqui. E este OD, ele é um OD que nós chamamos de repetido. Ele nada mais é do que um OD pleonástico. O vento leva palavras, leva as, ou seja, as palavras. Acontece na 3, ó. A mim, ninguém me espera em casa. Tá aqui o verbo, que é o verbo esperar. Eu pergunto antes. Quem é que tá me esperando? Ninguém. Sujeito, né? É o meu sujeito aqui. Ninguém espera. Mas se ninguém espera quem? Gente, se eu espero alguém. Faço a pergunta sem preposição quem. Eu tenho um VTD, né? Ninguém espera. Espera quem? A mim. OD. A mim, ninguém me espera. O me que está aparecendo, ele está puxando de novo a ideia deste OD. Ninguém espera. Espera quem? Espera me. Espera a mim. Como é que a gente chama OD repetido? OD pleonástico. Em casa é apenas uma circunstância de local. Eu tenho um adjunto adverbial bonitinho aí de lugar. Linda a nossa análise sintática. A ele, todos lhe entregam presentes. O verbo é entregar, pergunto antes. Quem é que entregam presentes a ele? Todos. Sujeito. Observem. Estão entregando presentes a alguém. Eu tenho duas respostas, então eu consigo fazer, após o verbo, duas perguntas. Todos entregam o quê? Primeira pergunta. Estão entregando isto aí, ó, a quem? Uma pergunta sem preposição, a outra com. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Estão entregando o quê? Presentes. OD. Mas estão entregando esses presentes a quem? A ele. Ó aí. Todos lhe entregam presentes. Todos entregam presentes a ele. Olha o lhe. O lhe repete a função do a ele. É um objeto indireto repetido. Então, é um objeto direto pleonástico. Indireto, né? Objeto indireto pleonástico. Olha o que aqui diz. As frases que exemplificam casos de objeto direto, ele quer direto, tá? Repetidos, ou seja, pleonástico, tá aqui. A 2, objeto direto pleonástico, e a 3 também é um objeto direto pleonástico. Então, a resposta da nossa questão vai ser qual? Letra D. Professora, eu tenho muita dificuldade nisso. Por isso, o nosso módulo de análise sintática vem com tudo, que é para a gente trabalhar situações que são bem pontuais, né? E note que a gente consegue fazer uma análise, assim, bem sistemática, né? Análise bem completa. Vamos em frente? Vamos para a nossa próxima questão? Olha o que diz aí. Observe. Aí ele nos dá aí 4 assertivas com palavras aí sublinhadas, né? E diz: assinale a alternativa que apresenta respectivamente as funções sintáticas dos termos destacados. Análise sintática pura, na tora. E abro as janelas. Quem abre a janela? Eu. Sujeito está oculto, sujeito está implícito. O sujeito está aí, mas está escondido. Ei, bebês, se eu abro alguma coisa. Se eu abro o quê? Pergunta sem preposição, VTD. Eu abro o quê? As janelas, OD. Então, já sei que as janelas é objeto direto. Já cancela a letra B, letra C, letra D ainda está em questão. Olha 2. Capaz de ouvir e entender as estrelas. Se eu vou ouvir e eu vou entender, eu vou ouvir e vou entender o quê? Continuo fazendo aí, né, pergunta sem preposição, continuo tendo um VTD, um verbo transitivo direto. Eu vou entender o quê? Estrelas, OD. Então, as janelas OD, estrelas, objeto direto também. Aqui está dizendo objeto direto, complemento verbal. Pois é, entenda que o objeto direto é complemento verbal, ou seja, ainda não posso cancelar nem a letra A nem a letra D. Olha 3. Ainda as procuro pelo céu deserto. Então, estou procurando essas coisas aí em um local. Onde? Pelo céu deserto. Adjunto, adverbial de lugar, porque me indica local.
Aqui está dizendo adjunto adverbial e aqui está dizendo adjunto adverbial. Não posso cancelar nada ainda. Quarta, a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Eu estou dizendo que a Via Láctea é como um palho aberto. Então, um palho aberto é a Via Láctea. A Via Láctea é um palho aberto. Tem uma relação de igualdade entre as duas coisas. Eu estou dizendo, olha, um palho aberto é como a Via Láctea é como um palho aberto. Quando eu tenho relação de igualdade, significa que eu tenho um tipo de aposto. Aí você vai dizer, mas professor, isso aqui é tipo uma comparação, realmente. Porque a especificação deste aposto, a classificação dele, é aposto comparativo. Eu estou dizendo aqui, né? Eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo aqui, né? Que a Via Láctea é como um palho aberto. Ela é como. Ou seja, o palho aberto é como se fosse a Via Láctea é como se fosse ele. Relação de igualdade, tá? Eu tenho um aposto aí, que é um aposto comparativo. Resposta à nossa questão, agora sim, aqui está dizendo objeto direto, não é? Então, a resposta aí da nossa questão letra A. Nossa análise sintática puríssima de construção. Tu foge de uma bala, mas tu não escapa disso aqui não, viu? Olha essa daqui. Presta atenção que aquela informação de atividade, passividade que a gente fez sobre complemento e adjunto vão te ajudar muito agora a resolução dessa questão. Olha o que diz a sexta aí, olha lá. Entre os segmentos abaixo, aquele em que o termo sublinhado atua como agente do termo anterior, se ele está dizendo que o termo é agente, significa que ele está em busca de obrigatoriamente um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele sempre vai praticar. Ele sempre vai indicar, sempre não, tá? Ele sempre pratica, mas ele indica posse só às vezes, tá? E também especifica, né? Manifesta um tipo. Então, a gente está procurando agora, né? Aquele que serve como agente do termo anterior aí. Olha lá. Letra A. Sensação de insegurança. Gente, se alguém tem sensação de insegurança, não é a insegurança que tem a pessoa, né? Existe essa sensação, é alguém que está tendo sobre. Isso aqui sofre. Já tá fora, né? Não é insegurança que... A insegurança é um sentimento tido por alguém. Então, tem função passiva, sofre. Degradação do espaço público. O espaço público, ele é degradado, ou seja, ele sofre violência. Administração da justiça criminal. Isso aqui você pode ver de duas formas. Só que quando a gente diz, pô, isso é a administração da justiça, quer dizer que a justiça administra, pratica. Já deve ser esta a nossa resposta deste stand-by. Aumento dos custos operacionais, ou seja, alguém está aumentando esses custos. Os custos são aumentados, sofre. Reforma das instituições, alguém está reformando essas instituições, elas são reformadas, sofre. Resposta da nossa questão, letra C. Professora, a senhora está querendo dizer que estas aqui que estão sofrendo são complementos nominais e essa que está praticando a gente classifica como adjunto adnominal? Excelente. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. E não deixe de fazer nunca, 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 nunca essa análise no final. Tem função passiva, tem função ativa, porque existem muitas circunstâncias em que você vai achar que você está diante de um CN. E quando você for fazer a verificação, você vai perceber que aquilo não é CN, aquilo é um ADN. Tá? Cuidado. Aí você pode dizer, mas professora, eu gosto de ir pela situação do abstrato, né, do concreto. Você pode fazer isso? Você pode, tá? Você pode se munir de tudo que você conseguir, né? Pra você conseguir acertar suas questões, tá? Vamos para frente? Olha o que diz a nossa próxima aí. Olha lá. Quem critica a injustiça o faz, ou seja, quem critica a injustiça faz isso não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. Fazer substitui toda uma oração anterior. Critica a injustiça, né? Ou seja, quem critica a injustiça o faz, ou seja, faz isso. Isso o quê? Criticar a injustiça.
né? Criticar essa injustiça. Tá retomando isso aqui. Isso é uma referência anafórica, né? Quando você ouvir falar em verbo, né, que substitui, ó, verbo fazer substitui toda uma oração. O nome disso é verbo vicário. Eu vou anotar para depois de você, né, fazer aí as suas pesquisas. São verbos vicários. Verbo fazer são os verbos fazer e os verbos fazer e ser, que substituem construções inteiras. A mesma situação ocorre. Bora. Arrepende-se quem faz o que não deve. Gente, não está substituindo. Este ó, ele tem sentido de aquilo. Arrepende-se quem faz aquilo que não deve. Não está substituindo nada. Olha bem. Zangou-se com os amigos. Tá. Zangou-se com os amigos e fez uma longa denúncia. Então ele fez as duas coisas. Ele se zangou e, além disso, ele fez uma longa denúncia. Não tá. Decidiu viajar e fez isso rapidamente. Agora tá. Porque, ó, ele decidiu viajar e fez isso. Isso o quê? Decidir viajar. Gente, o verbo fazer e o verbo ser, eles vão se utilizar tanto do ó para ajudar nesse suporte de substituição, quanto do isso, tá? Então, é o que está acontecendo aqui. Decidiu viajar e fez isso. Isso o quê? Decidiu viajar, né? Já deve ser esta aqui a nossa resposta. Comprou um novo computador e fez o trabalho, ou seja, ele fez as duas coisas. Não está substituindo nada, está somando. Ficou preocupado e fez a viagem de repente. Então, primeiro ele ficou preocupado e depois fez a viagem. Não está somando nada. O que nós estamos procurando? Um caso de substituição. Decidiu viajar e fez isso. Isso o quê? Decidiu viajar, como se o isso tivesse aí retomando a ideia de decidir viajar sem precisar repeti-la por meio do verbo vicário fazer, né? E fez isso, ou seja, tomou a decisão de viajar rapidamente, tá? Letra C, nossa resposta. Vamos em frente! E tá gostoso demais, né? Tá muito bom o nosso negócio. Falando em verbos vicários, já para pegar o gancho, né? Vamos para a nossa próxima questão de número 8. Ó. Na frase, ele sempre preocupou-se em comprar o mais barato. Mas seus irmãos nem sempre fizeram isso. Isso o quê? Nem sempre se preocuparam em comprar o mais barato. Ele sempre se preocupou em comprar o mais barato, mas seus irmãos nem sempre fizeram isso. Isso o quê? Se preocuparam em comprar o mais barato. Pode ver que o verbo fazer apareceu de novo. Nome disso? Verbo vicário. Verbo que aparece. Gente, isso aqui é um respaldo sintático que te ajuda como recurso coesivo. Te ajuda a você não precisar repetir construções. Isso é uma situação de coesão, tá? Olha o que diz a frase abaixo em que ocorre o mesmo é: o árbitro marcou corretamente todas as faltas, mas o bandeirinha fez o contrário. Que contrário? Ele não, só adiciona ou não? Ele não marcou corretamente todas as faltas. Esse o contrário, ele retoma essa construção, marcou corretamente todas as faltas, projetando o sentido de negação, porque o contrário já manifesta a negação. Olha bem, enquanto o professor copiava o exercício no quadro, os alunos faziam os exercícios no caderno. Não está substituindo nada. Nem todos os policiais fazem as mesmas coisas todos os dias. Não está substituindo nada. Quando os carros deram a partida, os mecânicos faziam outras tarefas. Não está substituindo nada. Enquanto a lua iluminava o terreno, a empregada fazia as velas iluminarem a casa. Ei! Preste atenção que você tem aqui uma sequencialização, sabe de quê? De soma de ações. Ó, a lua está iluminando o terreno. Aqui, necessariamente, eu tenho dois agentes, né? A lua iluminando e a empregada iluminando a sala com as velas. Os carros estão dando a partida, os mecânicos, ó, dois agentes, né? Estão fazendo outras tarefas. Os policiais nem sempre fazem as mesmas coisas todos os dias, não está retomando nada.
Enquanto o professor copiava, os alunos, ó, 2 agentes de novo. Então, a natureza da letra B, D e E, elas são muito iguais, você já cancelaria. Agora, na letra A, o árbitro marcou corretamente todas as faltas, mas o bandeirinha, ele fez o contrário, ou seja, ele não marcou todas as faltas. Retomou, substituindo, né, a construção. Resposta aí, bebê, nosso verbo ficar e fazer novamente. É um verbo doido, né? É um verbo muito versátil, né? Resposta aí da nossa questão, letra A. Tudo bem? Tranquilidade? Tem que ser bom. Se você não gostar da coisa, meus amigos, a vi coisa não dá certo, mas igual quando a gente não gosta, a gente suporta só por determinado tempo, depois é caos e devastação, né? Vamos em frente. Olha o que diz a nossa nona aí. Olha lá. O termo sublinhado em ela lhe fizera uma confissão surpreendente está exercendo a mesma função sintática daquele sublinhado em. Olha lá. Ela, sujeito. Fizera. Quem faz, faz o quê? Uma confissão. Fez uma confissão surpreendente a ele ou a ela. Opa! Eu tenho o que está sendo feito aqui a quem? Então, eu posso fazer 2 perguntas. Ela fizera. Mas ela fizera o quê? Primeira pergunta. Ela fizera isso a quem? Eu tenho um verbo que é transitivo, direto e indireto. Fizera o quê? Uma confissão surpreendente, OD. Mas fez essa confissão a quem? A ele? A ela? Objeto indireto. Se ele quer a classificação, a mesma classificação do lhe, né? O lhe é objeto indireto. Ei, pelo amor de Deus, o que eu escuto de aluno falando assim? É lhe, é OI. Não faça isso. Gente, o lhe pode aparecer até em exercício de sujeito. Pela fé, não me diga isso. Obviamente, em 80 e poucos, 90% dos casos, né, o lhe é OI mesmo, verdade? Tá? Mas não que ele terá a natureza de OI sempre. Cuidado. Pode até ser ADN o lhe, pode ser muita coisa. Claro que ele não é tão versátil quanto o que, né? Olha lá. O fim do ano era sempre uma época dura. Era sempre adjunto adverbial de tempo. Já não pode ser a letra A, porque é um adjunto adverbial temporal. Mas, de algum modo, o recado chegara a ele. Opa! Se o recado chegara a quem? Olha como eu fiz pergunta com preposição. Tenho novamente um verbo transitivo indireto. O recado chegara a quem? A ele. É o meu objeto indireto. Lindo. Lindo, já é essa a nossa resposta, né? Vamos cancelar as outras. No seu caso, havia uma razão óbvia. Verbo haver no sentido de existir, esse verbo não tem sujeito. É um verbo impessoal. Se havia, ou seja, se existia, existia o quê? Verbo transitivo direto. Uma razão óbvia é o meu objeto direto. Já está fora. Estamos procurando aí o OI, né? Uma culpa que retornava a cada Natal. Retornava quando? Olha como a circunstância de tempo, né? No momento do Natal, em todos os natais. Adjunto adverbial temporal. É de tempo. Fora também. Mas ele sabia quem era o remetente. Quem é que sabia quem era esse remetente? Ele. Ele é sujeito do meu verbo saber. Fora também, né? O único aí que funciona como objeto indireto é o a ele. Resposta à nossa questão. Letra B. Eu te pergunto, tudo certo? Tudo maravilhoso? Em alta resolução? Vocês estão vendo até os efeitos, meus efeitos todos, tá? Eu sou mais bonita pessoalmente, preciso dizer, tá, meus queridos? Brincadeira, tá? Só para tirar um sarro. Gente, é o seguinte, na 10ª questão, nós temos uma situação. Gente, isso aqui não cai, isso aqui despenca. Uso de conectivo com projeção semântica, troca de conectivo, classificação de oração subordinada por meio de conectivo. Pela fé em Deus. Isso sempre vem, tá? E na nossa dessa questão, ele está pedindo para que nós façamos uma permutação, é isso mesmo?
O segmento do texto destacado acima mostra uma série de conectores argumentativos. Assinale a opção que indica o conector cujo valor semântico. Professor, o que é mesmo valor semântico? É o sentido, bebê. É o sentido que a construção tem, né? Cujo valor semântico é inadequado ao contexto. Ele quer o errado, ele quer aquilo que a gente não vai conseguir colocar aí em substituição, tá? Olha o que diz. Evidente que fui mais furado, eu fui mais furado do que um ralador de coco. Esse do que está estabelecendo uma comparação, né? Então, eu fui mais furado do que um ralador. Eu tô comparando não a mim com o ralador, mas os meus furos com o furo de um ralador. Tá dizendo aqui, do que comparação. Lindo. Certo. Evidente que fui mais furado do que um ralador, comparação. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base de furos. No entanto, porém, contudo, todavia, oposição. Correto. Inicia uma natureza adversativa de oração. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base de furos. Furos que nunca os dei, né? Furos os quais nunca os dei. Então, mas eu não fiz minha carreira no jornalismo na base de furos porque eu nunca dei esses furos, né? Porque eu nunca dei, porque é junto. Por causa que eu nunca dei esses furos. Então, eu não fiz a minha profissão em cima de furos. Por causa que eu nunca fiz esses furos. É causa mesmo. Posso substituir por uma vez que nunca fiz esses furos, né? Uma vez que, visto que, né? Porque, o próprio pois também pode aparecer em tom causal. Eu nunca os dei e nunca os levei a sério. E também, como também, isso é expressão de soma, viu? Ele é aditivo, correto. Que nunca os dei e nunca os levei a sério, ou seja, como também nunca os levei a sério. Uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, furados. Porque a maioria dos furos, por causa que a maioria dos furos, né, são, na maioria das vezes aí, furados. Eu tenho outra construção aqui, denominada causal. Aqui tá dizendo que é tempo. Mas aonde, mano? Isso aqui tu não tinha nem condições de tu errar uma coisa dessa aqui. Porque você sabe que uma vez que jamais pode indicar tempo, né? E aí? Tranquilidades? Né? Tranquilidades. Vamos em frente. Olha o que diz a nossa próxima questão. Questão de número 11. Vamos lá. De novo conectivo. Mano, cuidado com isso aqui. Olha lá. Assinale a opção que apresenta aí o segmento em que a conjunção ou tem valor alternativo. O ou, ele pode dar valor de inclusão. Eu digo assim, olha, carne ou peixe fazem bem à saúde. Os dois fazem. Carne faz bem, né? Carnes vermelhas, né? Você vai dizer, faz mal. Depende do teu ponto de vista, mano. Isso aqui não é discutível, né? Vou mudar. Verduras ou peixes fazem bem. Então, as verduras fazem e os peixes também. Mas eu posso ter também um valor exclusivo, de exclusão. Eu posso dizer, olha, Ana ou Joana chegará daqui a pouco. Então, se a Ana chegar, a Joana não chegará. Se a Joana chegar, a Ana não virá. Eu estou excluindo uma das duas. Aqui ele quer o valor alternativo. Assinale a opção que apresenta, né, que a conjunção ou tem valor alternativo. O valor alternativo, ele exclui. Ele te dá uma possibilidade ou outra. Ele não te dá as duas, tá? E não valor aditivo, ou seja, ele quer um valor de exclusão. Olha o que diz a letra A. Olha lá. Conhecidas como piscas ou setas, ou seja, pode ser conhecidas como pisca e como seta. A adição.
ou ultrapassem pela direita, ou seja, você vai ultrapassar pela esquerda ou pela direita, né? Tem as duas opções, uma e inclusive outra. Depois você volta ao texto para dar uma olhada. E dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos, quer dizer que o pneu pode estar careca e os amortecedores podem estar vencidos também. Ou pelo menos minimizar suas consequências. Gente, se você colocar um i aqui, você vai dizer para prevenir os desastres e pelo menos minimizar suas consequências. Tu pode até pensar que isso tem uma sonoridade, mas não tem. Por quê? Ou tu previne, mano, ou tu minimiza as consequências. Não dá para te fazer as duas coisas. Porque se você prevenir, o desastre ele não vai acontecer. Agora, se você não prevenir, aí ele acontece. Só que você pode minimizar suas consequências. Então, aqui é uma ou outra, tá? Você vai prevenir, prevenindo o desastre. Se eu tiver consequências, é porque eu posso não ter prevenido, né? A ideia não é de natureza aditiva, de uma natureza de exclusão, então é alternativa. Eu vou prevenir ou vou minimizar as consequências. Resposta aí da nossa questão letra D. Olha, reduzir a velocidade perto das escolas ou em dias de chuva. Então, eu posso reduzir essa velocidade perto de escolas e também, e inclusive em dias de chuva, né? Posso fazer as duas coisas. Essa ideia de adição, ela sempre é uma ideia a se acrescentar. Você consegue utilizar o também, o inclusive, né, para fundamentar melhor as suas ideias. Então, aqui eu não vou fazer as duas coisas, tá? Eu vou fazer uma ou outra. Essas questões, elas sempre são muito discutíveis da FGV, com relação ao conectivo, tá? Sempre tem muita gente que submete aí, como fala, recurso. Muito cuidado com isso aqui, tá? Mas para você responder questões assim, eu sugiro, faça a leitura do texto, retome, tá? Essa leitura sempre que for necessário, para você conseguir fundamentar as suas percepções, tá ok? Vamos em frente. Olha o que diz aí a nossa próxima aí questão, ó. Vamos lá, meus amores! Olha o que diz a questão aí de número 12, olha lá. Em todos os segmentos a seguir, a presença de um conector sublinhado. De novo, hein? De novo, a gente está na onda dos conectivos. A opção que apresenta o conector que tem seu significado está indicado corretamente. Ó. Para o especialista, ele quer indicado corretamente, hein? Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente. Isso não é finalidade. Eu estou te dizendo, na verdade, que segundo... Queridos, retornamos. Olha lá. Gente, não é porque, né, você vai ler numa construção, porque a construção tem o para, que automaticamente já será de finalidade, tá? Você precisa tomar muito cuidado com isso. Aqui, por exemplo, para o especialista é sinônimo de, olha, segundo, né, consoante, conforme diz o especialista. Agora eu não estou conseguindo levantar o negocinho aqui da caneta para eu escrever. Ok. Então, segundo o especialista, né, um trânsito mais seguro depende, segundo ele, tá? Se eu consigo substituir por segundo, como afirma o especialista, consoante a opinião do especialista, a ideia que eu tenho aqui não é de finalidade, tá? A ideia que eu tenho aqui é uma ideia de conformidade. Eu estou falando em consonância o que ele falou, em conformidade com o que ele disse, né? O trânsito aí, em conformidade com o seu pensamento, né? O trânsito depende do comportamento mais inteligente. Não. Olha o que diz a B. Mais inteligente não apenas do condutor do veículo, mas também não se confunda, não é porque a construção apareceu mas que necessariamente ela da ideia de oposição, tá? Se o mas vier seguido de também, a ideia aqui é de soma. Eu estou te dizendo, olha, não apenas o condutor, mas também o pedestre, ou seja, os dois, né? Os dois aí, do pedestre e também do ciclista, né? Na verdade, não são dois, são três.
Eu estou somando a atividade do condutor, do pedestre e do ciclista, né? Um de dirigir, o outro de andar e o outro de aí manejar uma bicicleta, né? A minha ideia é de adição. É porque eu não estou botando aqui, minha caneta não está marcando ainda, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? A resposta aí já vai ser a letra B. Olha o que diz a letra C. Assim como o motorista tem de respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança, né? Nos casos em que não há semáforo, o pedestre precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa quando houver. Esse quando indica tempo. No momento em que houver, neste tempo, nesta hora, é tempo, tá? Cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança obrigatórios, né? Como o capacete. Esse como está servindo para iniciar uma exemplificação. É como se eu dissesse, a exemplo, por exemplo, o capacete, tá? Então não é modo, tá? Ele está servindo, não é porque apareceu o como que indica modo, que indica maneira, tá? Também o como não é sempre comparativo, o como também não é sempre conformativo, como também não é sempre causal. Gente, conectivo é assunto complexo, porque ele pode projetar, e todos os conectivos, eles poderão projetar semânticas diferentes, né? Dependendo aí da sua questão de aplicabilidade, né? Olha o que diz a letra E. Ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam. Pô, gente, se usa onde? Você nunca pode associar onde com tempo. Tempo é quando. Onde é lugar. Onde, aonde é expressão de lugar, né? Então, nada de tempo, tá? Construção tá errada. A única, tá, que foi tida aí, colocada, posicionada como correta, tá lá na letra B. Não apenas o condutor do veículo, mas também o pedestre e o ciclista, né? Eu tô somando aí os três. Resposta da nossa questão vai ser letra B. Ei! Foi gostoso demais estarmos juntos, né? Eu quero agradecer vocês imensamente, né? Pela presença. Dizer para vocês que agora vocês vão ficar, né? Com o maravilhoso professor Irã. Bom que a gente, né? Tem uma manhã, eu chamo isso de manhã gloriosa, né? Quando a gente aí tá sempre em atividade, lutando pelos nossos, né? Pelos nossos sonhos. É sempre bom estarmos ressignificando os nossos projetos, né? Quero te mandar um beijo, agradecer, né, todos vocês pela companhia e dizer que vocês sabem, tá? Quem me conhece sabe, sempre trabalho, oi? Sempre deixo questões bônus, tá? Vocês têm um gabarito, o material tá disponível na plataforma. Um beijo para vocês, meus queridos, tá? Foi um grande prazer, um prazer imenso. Não se esqueça de que vocês terão aí um desconto aí no nosso módulo de língua portuguesa, estará disponível na semana que vem, tá? Vai ser muito gostoso, vai ser um módulo que vai ter uma oportunidade de resolução de questões aí maior, né? Então, até lá, viu? É para vocês clicarem no linkzinho de próxima aula, o botão, né? No botãozinho de próxima aula, para que vocês fiquem aí com o professor Irã. Um beijo, até a próxima. Tchau.